E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva e seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa minissérie sobre fundo musical. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo depois que a série já foi lançada, aqui na descrição já vai ter o link das 3 aulas que você pode assistir elas em sequência. Show de bola? E eu criei essa minissérie com o objetivo de você ter um conteúdo de ordem cronológica sobre fundo musical para você dominar e entender esse conteúdo. Thales, e por que eu vou aprender a dominar e a entender o fundo musical? Se liga, quando a gente é pequeno, a gente faz algumas perguntas sobre o funcionamento de coisas. Um exemplo, a gente já perguntou para nossa mãe: mãe, como é que eu faço esse bolo? E a partir do momento que a gente aprende a fazer um bolo, que mistura vários ingredientes ali e bota para assar, a gente entende que nasce um bolo, a gente consegue fazer o bolo. E por que isso é tão importante? Com base nessa fórmula, a gente pode mudar a receita e criar novos sabores de bolo, novas receitas de bolo. Ou seja, quando você entende o que você está fazendo, você consegue criar variações e várias bifurcações para aquilo que você está fazendo. E para o fundo é a mesma coisa. Quando você entende o funcionamento de um fundo musical, fica muito mais fácil de você executá-lo com propriedade e, mais importante, em contextos diferentes, que é o que acontece todo dia para nós que somos tecladistas e tocamos na igreja aí. Somos colocados na fogueira quase todo o culto. Então é muito importante você entender o funcionamento do culto. Com base nisso, seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa minissérie de fundo musical. Agora a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente pensa em fundo musical é: o que é o fundo musical? E uma definição bem simples, objetiva e óbvia é que um fundo musical é uma trilha que cria ambiência para determinada situação. E pode ser, como eu disse, um filme, uma série, um vídeo no YouTube, uma ministração no culto, um momento de adoração e aí vai. Agora a segunda pergunta que a gente tem que se fazer sobre fundo musical é: para que serve o fundo musical? A gente viu o que é um fundo musical, mas para que ele realmente serve? Porque a gente vai querer criar uma trilha para um determinado momento, para uma determinada situação. E aí vem, para criar emoção e passar o sentimento e ajudar na mensagem que está sendo transmitida. Por isso que é tão importante um fundo musical em uma ministração de palavra. Por isso é tão importante o fundo musical em um momento de adoração. Por isso que é muito importante o fundo musical em um filme, porque ele vai passar as nuances se o filme é de ação, se o filme é um filme triste. Então ele vai ser coerente com o que está acontecendo naquele momento. E pensando nisso, a gente vai para o terceiro ponto que vai definir um fundo musical, são os tipos de fundo. A gente pode ter um fundo musical super animado, super alegre, a gente pode ter fundos musicais com propostas bem tristes, com propostas bem emotivas, e tudo isso usando o recurso das sensações dos acordes, porque o acorde maior tem uma sensação, o acorde menor tem uma outra sensação, o acorde diminuto tem uma outra sensação, o acorde aumentado tem outra sensação, e quando a gente junta isso e distribui isso, lembra que é uma receita de bolo. A gente vai criar situações que a gente pode aplicar em ministrações, pensando aqui em fundo musical para pregação. Chega de teoria e bora para a prática. Show de bola! Agora vamos olhar aqui para a prática e ver o funcionamento de fundo musical. A gente viu que tem várias situações que a gente pode aplicar um fundo, mas vamos para o contexto de pregação, de ministração, de culto, beleza? Então qual que é a sacada? O que a gente tem que fazer? Qual que é o princípio básico? A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a fazer o fundo, se liga, isso é antes de começar a fazer o fundo, é, obviamente, escolher os timbres, o recurso que a gente vai usar para fazer o fundo e depois entender qual fundo está sendo aplicado, tá? Vou passar alguns contextos para vocês, mas antes eu estou usando aqui o Contact, tá? Com timbres da NK Stage e vou usar aqui um Continuous Pad, que é aquele pad que você dispara e ele fica tocando junto. Por que eu vou usar esse recurso? Muito importante, porque eu não quero embolar o som. E o Continuous tem essa grande sacada de eu conseguir deixar o pad rolando ali e eu ter o piano livre para mim brincar. Thales, não tem esse recurso no meu teclado. Tranquilo, faz o piano e pad junto, não tem problema nenhum, mas se atente bastante na hora que você fazer frase, as coisas, para não embolar com o pedal. Show de bola? Vamos lá então? Deixa eu abrir aqui, liberar o Continuous, fazer exatamente aqui no tom de Dó maior. Vou baixar um pouco o cutoff para ele não gritar tanto.
Ok, meu timbre tá escolhido, piano. É o primeiro piano que vem nele mesmo, tá? O de fábrica, tranquilo. E o contínuo é esse aqui, ó. Eu baixei bastante o cutoff pra ele ter essas... É bem uma cama mesmo, é um fundo musical, tá? Momento de pregação, o que a gente precisa entender? Que tem vários tipos de mensagens que podem ser passadas em uma ministração de palavra dentro da igreja. A gente precisa entender essas situações, tá? Então vamos a alguns tipos de pregação que a gente pode encontrar dentro de igrejas aí. E é muito importante o tecladista entender todas elas e obviamente você vai dominar a que for coerente com a sua igreja aí. Cada igreja tem um estilo, tem uma pegada, então é bem bacana você entender isso. Primeira ministração é aquela mensagem mais reflexiva. Sabe aquela mensagem que a pessoa tá só querendo passar uma instrução, passar uma sacada ou contar um testemunho? Então, para esse tipo de ministração, a gente vai fazer um fundo mais clean, tá? Como que eu vou fazer um fundo mais clean? Calma que a gente vai falar isso nessa minissérie ainda. Mas esse é o primeiro tipo, aquela mensagem de reflexão, que a pessoa sempre fica com um tom de voz assim, ó, mais calmo, mais tranquilo. É como se fosse realmente uma conversa. Exemplos de pregadores que pregam assim, que eu acabei de lembrar. Rodolfo Abrantes, o Teófilo Hayashi, o próprio Lipão da Onda Dura tem essa pegada mais cleanzona. Então é bem bacana o Alexandre Vilas Boas em alguns casos. Então é bacana a gente entender o Brunão Morada. Então são exemplos de pregadores, de ministrantes, que tem essa proposta mais clean. Então quando você pegar um ministrante assim, você já sabe o tipo de fundo que você tem que fazer. Show? A outra pegada de fundo que a gente tem é aquele fundo mais pentecostal ou avivalista, tá? Que geralmente isso acontece mais em retiros, em convenções, em congressos e etc. Ou em algumas igrejas, em alguns cultos específicos, tá? Qual que é a pegada desse fundo avivalista, cara? Ele vai ter bastante movimento e é aquele fundo que a pessoa assim, ó, ela fala perto do microfone, aumenta o tom de voz, então o tom de voz fica mais alto e a pessoa fica falando mais alto. Então é bacana você já entender essa pegada do ministrante. Opa, aquele ministrante ali é avivalista, então é bem bacana a gente entender. Exemplos de palestrantes que são avivalistas para vocês terem a sacada dos exemplos. Marco Feliciano, deixa eu ver se eu consigo lembrar de algum outro aqui. Pregadores dos Gideões, grande parte deles são essa pegada mais avivalista. E são alguns exemplos aí. Com essas duas nuances de ministração reflexiva e ministração avivalista, a gente consegue tirar várias vertentes delas. Mas para iniciar, a gente pode só trabalhar com elas. Show de bola? Tranquilo, Thales. Então, aquelas mensagens que são mais... que tem uma tonalidade mais alta, que são assim, ó, a pessoa não espera para falar, a pessoa parece um narrador de futebol. Aí é avivalista. A pessoa fala mais clean, fala mais calma, tem uma tonalidade de voz mais baixa. Olha a diferença. Eu tô falando mais tempo, uma conversa. Então, é outra proposta. Para as duas, a gente sempre vai explorar acordes. No caso aqui, eu vou fazer os dois exemplos no tom de Dó maior. Com essa sacada aqui, você já vai realmente melhorar, assim, 90% do seu fundo. Porque você tem que ser, lembra sempre, coerente com o que está acontecendo no momento. Eu não posso, num fundo avivalista, ficar tocando um fundo reflexivo. Eu não posso, em uma ministração reflexiva, tocar um fundo avivalista. Não vai bater. Não vai ser coerente com o que está acontecendo no momento. Provavelmente o pregador vai falar para você parar, vai falar para trocar de músico. Já vi casos assim. Então é bem bacana você ser coerente com o que está acontecendo. Vamos lá. Estou no tom de Dó. Independente dos dois tons, a primeira coisa que eu tenho que ter o domínio, independente dos dois tons, é da escala do tom que eu tô e do campo harmônico que eu tô. Por que, Thales? Porque sim, a gente vai usar a escala e vai sim também usar o campo harmônico do tom. Ok? Thales, não tem esse conhecimento. Cara, dá uma estudada, porque isso aqui é fundamental e base para sua compreensão. Lembra sempre, fundo musical, ou como qualquer conteúdo dentro da música ou da vida, é uma receita. E a partir do momento que você entende essa receita, você pode colocar mais ingredientes e criar temperos diferentes e, obviamente, sabores, ou como diz o grande Samuel Murad, coloridos diferentes para a sua sonoridade aí. Show? Escala de Dó maior, para exemplificar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Escala tá na mão, beleza, sei as notas. Thales, não consigo tocar rápido, tranquilo. O objetivo é só você saber as notas pra você não tocar a nota errada, beleza?
Próxima sacada é o campo harmônico, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, Dó maior. Campo harmônico, escala tá na mão? Mesmo que não tenha agilidade, tranquilo, o objetivo é simplesmente só saber. Porque quando eu estiver fazendo meu fundo, não pode ocorrer muitos erros. Por quê? Porque o fundo musical, o erro, ele vai ficar evidente. Pensa o seguinte, eu tô fazendo um fundo, ó. Ué, o que aconteceu? Então desconcentra a pessoa. Então é bem bacana você tá com o fundo musical na mão. Beleza. Temos os acordes, temos o campo harmônico, temos a escala. Thales, qual acorde eu vou começar a usar? Por onde eu começo? Tem vários recursos, várias sacadas. Um segredo, um hack que eu vou passar aqui pra vocês, que deixa a sonoridade muito, mas muito bonita, é você não começar pelo primeiro grau da tonalidade. Ou o tom é Dó, não começa pelo Dó. Por quê? Porque isso vai sempre deixar a tonalidade que você tá tocando em aberto. Tipo, que tonalidade que é? Sempre a tônica, que é o primeiro grau, a nota tonal que dá origem ao tom, exemplo aqui o acorde de Dó, que dá origem ao tom Dó maior, ele vai sempre soar resolução, arredondinho. Então qual que é a sacada? Não começar pelo nosso primeiro grau. Uma sacada que eu gosto bastante de fazer é começar pelo quarto grau. Ou seja, o quarto grau é um acorde maior, no caso aqui ficaria um Fá. E agora, tá, os outros acordes. Isso vai depender muito da ministração, se é reflexiva ou avivalista. Mas eu vou dar uma sacada de fundo aqui que você pode aplicar para os dois. Por exemplo, um Fá, um Lá menor e um Sol maior. Qual que é a sacada? Que eu tenho um acorde maior, eu tenho um acorde menor e eu tenho um acorde maior aqui, que é o quinto grau. Tá, se não vai pro Dó, eu posso ir pro Dó após o Sol, se eu quiser gerar esse efeito de wow, resolução e começar tudo de novo, ok? Então eu tenho apenas 3 acordes no meu fundo: Fá, Lá menor e Sol. Bacana? Tô fazendo tudo na fundamental para ficar bem claro. Mão esquerda eu vou fazer a abertura do acorde híbrido. Thales, o que é o acorde híbrido? É aquele acorde que não tem distinção se ele é maior ou menor. Basicamente, eu tiro a terça. Faço Fá, tiro a terça. Por quê? Porque eu vou ter o primeiro e quinto grau. Isso me dá liberdade para a mão direita. Faço a mesma lógica para a mão esquerda, pro Sol, pro Lá e pro Sol, tá? Então o Fá fica Fá e Dó na mão esquerda, o Lá fica Lá e Mi na mão esquerda e o Sol fica Sol e Ré na mão esquerda. Bacana? Tranquilo. Legal? Esse é o primeiro nível, tá? Que a gente vai trabalhar, vocês vão entender os níveis que a gente pode fazer aqui. Agora, outro ponto importante, o time. O time, aí vem a mensagem reflexiva ou é avivalista? Bum! Isso já define o time. Se for avivalista, eu vou ter um time de troca dos acordes mais rápido. Pum. É, os mesmos acordes. Se for uma mensagem reflexiva, eu vou ter um time mais lento. Por exemplo, uma mensagem reflexiva. Só tocando acorde, tá? Se você ainda não deixou o seu like para apoiar essa série, o primeiro episódio, passando sacadas aqui para você, um passo a passo sobre fundo musical, muito bacana. Tem alguma sugestão? Comenta aqui para mim o seu estado, sua cidade, se você chegou até esse momento desse vídeo, eu quero saber. Comenta aqui. Bum, eu tô aqui, ó. Uma mensagem reflexiva, simplesmente só com acordes eu consigo passar essa mensagem. Uma mensagem mais avivalista, a pessoa vai subir o tom de voz, vai falar um pouco mais rápido e vai falar, ó, se você não tá inscrito no canal, cara, se inscreve aí, porque todo dia tem vídeo aqui, acompanha os 3 episódios, ativa as notificações pra você não perder nada. Ó, então eu já acelero um pouco a troca de acordes e toco um pouco mais forte, porque eu já vou dar outra sensação pro ouvinte, tá? Eu tô sendo coerente com o que tá sendo passado. Então é muito bacana a gente ter essas nuances de ser coerente, tá? Coerência é tudo, cara. Bacana? Fizemos isso aqui? Quer ver que eu só fiz acordes, sem frase, sem nada. O que eu posso começar a fazer a partir de agora? Começar a brincar com a mão direita. Agora vem. Ué, fiz o Fá. E eu posso brincar com uma sacada que são os shapes, as aberturas de acordes, os voicings. E usar também as extensões de acordes. No caso aqui do Fá, eu poderia fazer essa abertura aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha a sonoridade disso. Só eu mudar
disso aqui pra isso aqui, olha a sonoridade que eu tava fazendo e... Thales, de onde que veio isso? Isso aqui é uma extensão de acorde que a gente chama de extensão de acorde boa. Ou seja, eu não tô tendo tensão nenhuma. O que seria uma extensão de acorde de tensão? Só pra vocês entenderem. Seria basicamente isso aqui, ó. Eita, tá vendo? O choque. Ele fica conflitando com o acorde. Então, isso aqui, a sacada é fazer no fundo extensão de acorde boa. Quando for pra conflitar, você já sabe o que você tem que fazer. O que eu tô fazendo aqui? Um Fá com sétima maior e nona. Sétima maior, no caso, é o meu Mi. A nona é o meu Sol. A abertura que eu fiz é a partir da nona. Nona, pego a terça, que define qual que é o acorde, se ele é maior. A quinta, que eu tenho Dó aqui, dobrando a quinta. E a sétima maior do acorde, que no caso é o Mi. Bum, já tenho Fá. Mão esquerda, Thales, só bato a abertura híbrida. E olha que interessante, mesmo que o acorde é Fá, na minha mão direita, eu não toco Fá em momento nenhum. Por quê? Porque isso deixa o som mais bonito. Eu já tô tocando Fá na mão esquerda. Se eu tocasse o Fá aqui, eu estaria apenas oitavando, replicando a mesma nota em outra oitava. Então, eu uso as notas que estão sobrando para criar sonoridades diferenciadas, ó. Bacana? Então, o Fá que eu tenho é esse aqui, ó, um Fá com sétima maior e nona. Só com isso aqui eu já poderia brincar demais, ó. Bato o acorde. E com essas próprias aberturas... Bum! Posso criar arpejo, frase, por aí, vai. Só mudar a ordem. Ou... Mi, Lá, Dó, Sol. Eu tô fazendo as mesmas notas do meu shape, tá? Só que eu tô usando isso a meu favor para criar frase, exemplo. Então você tem que definir alguns shapes para você ter uma base, ter um alicerce no seu fundo, e a partir desse alicerce, que o meu alicerce é esse aqui, ó. Fá com sétima maior e nona, Lá com sétima maior e nona, Lá com sétima e nona, e o Sol 4, tá? Por quê? Porque a partir disso, agora sim eu posso brincar, posso criar frase. Isso aqui é a estrutura base. O shape que eu tô fazendo para a mão direita, tá? O Fá com sétima maior e nona, Sol, Lá, Dó e Mi. Lá menor com sétima e nona, Lá e Mi na mão esquerda, Sol, Si, Dó e Mi na mão direita. Então o Sol é a sétima, o Si é a nona, Dó é a terça e o Mi é a quinta, que eu tô dobrando. E o Sol 4? Ó, lembra que o 4, ele omite a terça. Então, ó, Sol, pega o 4 aqui, que é o Dó, e o Ré. Bum. Se em alguns casos eu quiser, eu posso fechar também o Sol. Então, faço o Sol 4 como preparação e resolve no próprio Sol. Ou no Sol com nona. Legal? Então, Fá com sétima maior e nona. Olha a sonoridade disso, cara. Lindo demais. Quero fazer um fundo avivalista? Aumenta a pressão e aumenta a quantidade de movimento da mão direita. Ó, deixou o fundo. Deixou o fundo mais bonito, mais pesado. Vem com o fundo pesado. Olha o peso que tá dando, ó. Mais tranquilo. Então olha que legal. Você consegue brincar com essas nuances só com o movimento. Vamos ouvir a sonoridade disco contínuos? Dispara o pad. Ele é só caminho de... Nossa, esse pad é muito lindo. Tá em Dó. Deixo ele híbrido tocando isso aqui, ó. O pad tá tocando isso. Dó e Sol. Tranquilo? Vamos lá? Você vê que eu não tô fazendo nada fora do acorde.
eu defini o shape. Lembra aquela definição do shape que a gente acabou de fazer para cada acorde? Eu não tô fazendo nada fora disso. Eu poderia fazer? Poderia, o fundo é meu, não tem erro nenhum, cara. Mas a sacada é, por que eu faço isso? Porque fica coerente pro ouvinte. Se eu ficar saindo muito fora do que eu me propus a fazer aqui, se liga. É muita informação pro ouvinte começa a ficar cansativo. Então a sacada pro ouvinte é ele prestar atenção na ministração. Então você tem que passar essa mensagem. Um recurso que eu gosto muito de usar é a sacada do tempo. Como assim? Eu gosto bastante de brincar com o tempo. Então, exemplo, eu tô no Fá aqui. O que eu vou fazer? Eu posso segurar 3, 4, 5 compassos no Fá. Um exemplo. Sacou? Então eu fiquei um time grande aqui no Fá. 2, 3 compassos no Lá. Um compasso só pro Lá menor e pro Sol. Então eu faço tudo junto. E o que isso me dá? Possibilidade de variação. Lembra da receita do bolo? Tô usando o ingrediente tempo para conseguir criar outro sabor, criar uma outra sensação. Um exemplo. Olha que legal. Através do tempo, eu tô criando uma sensação. Eu poderia criar outra. Uma outra sensação, outro sabor. Eu posso brincar com essa sacada e criar temperos diferentes. Cara, isso é bem legal. Então vamos lá. Resumo da ópera. Ministrações reflexivas. Pegada mais clean. Monto o shape. Mais de boa. Uso as notas do próprio acorde que eu tenho para criar movimentos. Mas a sacada é sempre ter um shape definido. Tá, isso é fundamental. Tranquilo. Só que você precisa na sua mente, ó. O Fá, a definição é essa. Eu posso sair fora disso? Posso. Mas a minha base é essa. Tranquilo? Uma vez ou outra eu faço uma inversão, faço uma abertura diferente. Mas a minha base, a estrutura, quando a pessoa voltar pra base dela ali, pro vocal, pro principal que tá ali, a estrutura da ministração, você volta pra base também, tem que ser coerente. E a gente vai trabalhar bastante isso no episódio 2. Show! Ministrações mais avivalistas, resumo. Posso usar a intensidade de mais batidas, ó, para criar mais peso, tocar mais forte, para dar essa sensação e fazer a troca dos acordes um pouco mais rápidas, tá? No episódio 2, na aula que vem, a gente vai trabalhar sobre as mais variações em ministrações, como fazer fundo de ambiência emotivo, como fazer fundos tristes, como fazer fundo motivacional, etc. A gente vai trabalhar com várias bifurcações a partir dessa ministração reflexiva e ministração avivalista. Isso aqui é a base. Thales, não entendi alguma coisa? Comenta aqui, que quem sabe eu não faço uma live só respondendo dúvidas sobre essa minissérie aqui de fundo musical. Thales, curti muito a série, curti a ideia? Deixa o seu like, cara, porque você mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e vai te ajudar de alguma forma, cara. Então, isso além de nos incentivar, tá trazendo mais minisséries com outras ideias, com outros conteúdos, cara. Isso vai mostrar pro YouTube que o conteúdo é relevante. Não é inscrito no canal? Te convido a você se inscrever, cara. E se você não é membro aqui do canal, cara, seja membro, porque eu tô postando conteúdos exclusivos lá pros membros, tá? E os conteúdos dos membros não são monetizados, cara. Então tem uma série lá exclusiva de tirar de ouvido que eu não tô postando aqui. Eu tô postando lá. Aulas exclusivas eu tô postando lá também. Por quê? Porque muitas dessas aulas e muitos vídeos que eu faço de tirando de ouvido dá direitos autorais, cara. Então eu faço lá pra galera dos membros. Então seja membro do canal, receba os vídeos antecipados e vídeos exclusivos aí. Show de bola? Até o próximo episódio. Até amanhã.